Parte 19 do livro O Segredo da Mente Milionária. Arquivo de riqueza, número 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. O que ele fala aqui? Que o principal elo de ligação entre o resultado e os pensamentos de riqueza é a ação. Então, o resultado, que é riqueza, o pensamento que a gente tem que alimentar para termos motivação de agir, quem faz o elo é a ação. Então, meditação, visualização e as declarações são ferramentas maravilhosas, mas até onde sei, nenhuma delas por si só lhe proporcionará dinheiro no mundo real. É importante, porque a gente vai, a partir do pensamento, a gente vai gerar sentimentos, e esses sentimentos vão trazer resultados, só que esses resultados vão vir através das ações. E aqui, ele fala que uma das coisas que mais impedem as pessoas a agirem para fazer uma coisa diferente, uma coisa que elas querem, uma coisa que necessita, é o medo, a dúvida e a preocupação. São os maiores obstáculos, não apenas para o sucesso, como também para a felicidade. O grande erro que a maioria das pessoas comete é esperar que a sensação de medo diminua ou desapareça, para que comecem a agir. E o que a gente deve ter em mente? Que a gente deve agir apesar do medo. Porque até as pessoas que têm mais dinheiro, elas têm medo, elas têm preocupação, elas têm dúvida, elas têm tudo isso dentro delas, mas elas agem apesar disso. Então, a gente tem que aprender a conviver com essa sensação de medo e ele irá nos ensinar aqui à frente como fazer isso. Então, a partir de agora, sempre que você se sentir desconfortável, em vez de se refugiar na sua velha zona de conforto, bata nas próprias costas e diga: eu devo estar crescendo, e continue seguindo em frente. Tente fazer o seguinte. Na próxima ocasião em que se sentir desconfortável, indeciso ou intimidado, em vez de se encolher ou se refugiar na segurança, siga em frente. Observe e vivencie as sensações de desconforto, reconhecendo que são apenas sensações. Incapazes de detê-lo, insistindo tenazmente, apesar do desconforto, você acabará atingindo a sua meta. Então, insista apesar do desconforto, que você vai acabar atingindo ali o seu objetivo. Então, como somos criaturas de hábitos, é necessário a gente praticar isso. Então, pratique agir apesar do medo, da inconveniência e do desconforto, com pequenas coisas do dia a dia. Inclusive aqui, ele sugere algumas ações, como acordar um pouco mais cedo, você pode iniciar um esporte, uma atividade que te tire ali da sua zona de conforto, né? Porque aí você vai praticar você agir apesar daquilo não estar favorável para você não se sentir confortável, você vai se sentir com uma sensação ruim, mas você vai fazer. Então, você vai se fortalecer com isso. E uma coisa bem interessante, que tem até um filósofo atual que fala, né, o Jacob Petrie, e aqui nesse livro tem, você não é a sua mente, você é muito maior e mais poderoso do que ela, porque a nossa mente, ela cria uma série de dramas e desastres que às vezes nem acabam acontecendo. Então, é importante a gente saber que a gente não é a nossa mente, a gente é muito maior que ela, porque às vezes essas coisas nem acontecem. Então, nós temos que treinar nossa mente. Começando pela observação, note como a sua mente produz regularmente pensamentos desfavoráveis à sua riqueza e sua felicidade. Quando identificar tais pensamentos, comece a substituí-los de forma consciente por outros que o fortaleçam. Onde você encontra esses modos de pensar? Você encontra aqui nesse livro, né? Em todos os vídeos aí que tem a respeito desse livro, tem a declaração que eu leio ao final. Então, elas já são guias aí para a pessoa substituir os pensamentos negativos por essas declarações. As declarações contidas nessas páginas são modos de pensar que transmitem força e êxito. Mas isso você vai fazer não só com essa parte de riqueza, mas com qualquer outra coisa na sua vida.
Isso quer dizer que você pagará por pensamentos negativos. Pagará em dinheiro, em energia, em tempo, em saúde e em termos de felicidade. Então, nesta frase aqui, ele afirma que os pensamentos negativos não trazem só consequências nessa parte financeira, mas em outras áreas da vida. Então, quando surgir um pensamento prejudicial, diga, cancela, obrigado pela informação. Em seguida, substitua por um modo de pensar mais favorável. E uma coisa interessante que ele fala aqui é a diferença entre pensamento positivo e pensamento poderoso. Na opinião do autor, as pessoas usam o pensamento positivo para fingir que está tudo bem, quando acreditam que não está. Então, pensamento positivo, você... Poxa, eu acredito que não tá, mas aí eu começo a ter pensamento positivo. Ai, não, vai dar certo, não sei o que, tá tudo certo. E o que ele fala que não, você tem que... Porque isso às vezes acaba criando um conflito dentro de você, né? E o pensamento poderoso não. Compreendemos que tudo é neutro, todas as situações ali que ocorrem. Nada tem significado. Nós que atribuímos, nós criamos a nossa história e damos a cada coisa o seu sentido. E aqui é nesse ponto que a gente deve prestar atenção. Porque o pensamento poderoso, você sabe que ali não tá tudo bem, mas que você tem que substituir aquele pensamento por outro, para te atribuir um novo significado. Um significado que você está evoluindo, que você está crescendo. Já o pensamento positivo fica uma coisa contraditória em que você tem que acreditar que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. E aqui você tem consciência de que as coisas são como são, mas que a gente deve pensar de um modo favorável para não gerar consequências negativas na nossa vida. E aqui a declaração é: eu ajo apesar do medo, eu ajo apesar da dúvida, eu ajo apesar da preocupação, eu ajo apesar da inconveniência, eu ajo apesar do desconforto, eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. E aqui é bem interessante mesmo a gente aplicar isso não só para nossa vida financeira, mas porque para que a gente não tenha tantos danos psicológicos, né? Com as coisas que acontecem com a gente e isso acabe deixando a gente mais cabisbaixo. Então é importante a gente ter esse domínio da nossa mente para que a gente continue agindo apesar das coisas não serem favoráveis, agindo positivamente, né? Não negativamente, mas positivamente para um caminho que vá para uma direção melhor para nós, seja em qualquer campo da vida. E é isso, espero que tenham gostado. E não deixe de curtir, de seguir, compartilhar nos status. E as pessoas entenderão que esse vídeo é relevante e ele vai ficar aí mais amplo para mais pessoas conhecerem. Então, ajudem aqui. Abraço, até a próxima.